Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast de 2026. É o Pod Máquinas, esse podcast exclusivo voltado para mecanização agrícola, de construção e florestal. A partir de agora você tem a minha companhia, Elaine Valdez, pelos próximos minutos com um assunto muito importante. Se você é do setor de construção, seja bem-vindo, já convido os amigos, traz todo mundo para cá para acompanhar esse podcast. É o Pod Máquinas, exclusivo do Marcas e Máquinas. Então, daqui a pouco vocês vão conhecer os nossos convidados. O assunto hoje está imperdível, mas antes, enquanto o pessoal está chegando, está vindo aqui aos poucos, está participando do nosso podcast, então, você já sabe, deixa sua curtida, também deixa o seu like, é importante também o seu comentário. Deixe seu comentário, sugestão ou uma mensagem sobre o assunto. Quem sabe uma dúvida, hein? Que os nossos convidados vão ter o maior prazer de responder para você. Então você já sabe. Fora isso, comente, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Bom, pessoal, então, fora isso, também eu quero já deixar aqui, abrir esse ano com um tema que está fazendo parte também do centro das decisões do setor. Eu estou falando do mercado de máquinas de construção. Como será que o mercado de máquinas de construção está se preparando para 2026? Um ano desafiador, com muitos eventos esse ano, que promete, hein? Então é isso que a gente vai saber nos próximos minutos. O setor chega a esse novo ciclo em um momento curioso. Os números apontam para o crescimento moderado, os juros ainda seguem pressionando as decisões de investimento, mas ao mesmo tempo existe uma demanda real e consistente puxada pela infraestrutura, agronegócio e pela mineração. E diante desse cenário, a pergunta é como as empresas estão se preparando para trabalhar com esse mercado de construção neste ano de 2026. Para essa conversa, recebemos aqui em nossos estúdios em Campinas a equipe Forza. É isso mesmo, uma empresa que atua no Brasil há quase 2 décadas, acompanhando de perto a evolução do mercado das máquinas de construção, as mudanças no perfil dos clientes e as novas estratégias que vem ganhando a confiança também e espaço no setor. É com essa visão prática de quem vive o mercado no dia a dia que a gente começa o Pod Máquinas. Vamos conhecer os convidados? Já estou aqui ao lado do Robson e do Wilson. Já começa aqui apresentando o Robson Varela, ele que é sócio e CEO do Grupo Forza. Ele reside em Palhoça, Santa Catarina, ali do lado de Florianópolis, que delícia! E o que inspira o Robson é a sua paixão por ajudar a construir o Brasil em um país melhor. É isso mesmo, Robson, bem-vindo. Obrigado. De fato, acho que trabalhamos com um segmento de máquinas, né, que estamos conectados hoje com o produtor, com o Brasil, com quem ajuda a alimentar a mesa dos brasileiros, e essa conexão com o Brasil acho que faz com que a gente se dedique cada vez mais por querer construir um país melhor, gerando oportunidade para os colaboradores, para clientes, para o mercado. Então a gente veio nesse momento de tentar construir máquinas que a gente conseguisse agregar valor e ajudar a que esse processo de progresso evoluísse junto com a marca Forza. Muita responsabilidade também, Robson. Sim. Muito bem, o nosso próximo convidado é o Wilson Barsaglini, ele que é gestor comercial da Linha Agro, também reside em Palhoça, Santa Catarina, e o que o inspira é simplesmente contribuir para que o agronegócio brasileiro se torne cada vez mais uma referência mundial e uma grande responsabilidade. Wilson, bem-vindo. Opa, obrigado. Como já tinha te dito, é um prazer estar aqui e estar podendo falar com vocês e falar com o teu público é não tem comparação. Obrigado por esse momento. Muito bem, e isso a partir de agora vocês vão conhecer o Brasil inteiro, começando a conhecer mais sobre a Forza, que eu tenho novidades, viu? Tem muita novidade para a gente contar ao longo dos próximos minutos. Esse é o Pod Máquinas, já vai enviando um aviãozinho para os amigos, já vai chamando todo mundo para acompanhar esse bate-papo com muita informação valiosa a partir de agora. E eu já começo com a visão da Forza. Vamos conhecer quem é a Forza? E para quem ainda não conhece, como vocês definem hoje o Grupo Forza dentro do setor de máquinas de construção? Conta um pouquinho sobre a história, Robson, da empresa. Quem é a Forza? A Forza é uma empresa de quase 2 décadas já de atuação no mercado, né?
por são quase 20 anos, mas assim, uma empresa jovem, né? Uma empresa com um DNA um pouco mais moderno hoje no mercado, né? Que tenta entender a necessidade dos clientes e manter essa conexão com o mercado para construir produtos que atendam às reais necessidades do mercado. E necessidades aqui a gente cita são não só necessidades técnicas também, mas necessidades competitivas, né? A gente está inserido hoje no mercado em que a questão de valor de aquisição de produto é fundamental para que os projetos se tornem viáveis e tenham rentabilidades, e o que a gente tem oferecido é que os nossos parceiros e clientes possam ter produtos que consigam executar os seus projetos e gerar a sua rentabilidade interna. Então acho que é uma empresa que cresce para formar parceria com seus clientes no sentido de oferecer algo a um preço competitivo, com um ecossistema robusto, dando esse suporte. É uma empresa que nasceu e ao longo desses anos foi se construindo para chegar no estágio que a gente tem hoje e que hoje, sim, de fato, consegue oferecer para pequenos, grandes e médios produtores e clientes máquinas com qualidade dentro de um ecossistema com uma infraestrutura que ajuda ele a construir o seu negócio. Então, e vocês estão ali em Palhoça. Sim. E por que lá? A empresa iniciou lá porque era a residência dos sócios, né? Hoje nós somos em 4 sócios na empresa, né, que fundaram a empresa desde o início. Esses sócios já residiam na região e praticamente meio que começou no quintal de casa, conhecendo o mercado, os clientes, e aí essa construção foi acontecendo ao redor e naturalmente a empresa foi crescendo ali. Hoje nós temos uma área de atuação lá em Palhoça por volta de uns 30 mil metros quadrados, o grupo todo já conta com uns 450 colaboradores, então a gente foi crescendo ao redor ali da região, que foi facilitando, né, e o nosso método também de atuação no mercado facilitou que a gente conseguisse ter uma base em que uma fábrica conseguisse atender direto o consumidor final, oferecendo a infraestrutura de uma fábrica e suporte. E um detalhe importante, viu, pessoal, não é força, né? É força. E por que força? Força com Z é a sensação de fato que a gente gostaria de transparecer através da palavra, de que a gente está junto com o nosso cliente, levando energia para ele, levando força, mais conectado com a palavra força, fazendo essa dobradinha no sentido de fato mostrar que a gente é uma força que soma os negócios dele. É a força que ele pode contar no dia a dia para que o negócio dele cresça e que continue a caminhada ao lado dele. Interessante, hein? Não tinha pensado por esse ponto de vista. Elaine, eu sou suspeito de falar da Forza. Eu sou um apaixonado pela empresa. Eu estou há menos de um ano. Mas assim, a energia, o brilho no olho dos colaboradores, a referência, todo mundo fazendo junto, eu acho que faz toda a diferença. Faz a diferença e quando você está inserido nisso, parece que não é. Quando você vem de fora e vê o que sente, ser recebido e os projetos acontecendo no seu cronograma, com responsabilidade, comprometimento, é muito bom. Olha, eu sou um apaixonado e, se puder, quero sempre ter uma longevidade muito grande na Forza. A gente sente que ele é apaixonado, né, Robson? Sim, eu acho que essa é uma das vertentes que tem ajudado a Forza ao longo desses anos, né? Nós sempre tivemos muito essa questão dos valores da empresa, que são super importantes para a gente, e o valor de pessoas é um valor muito importante dentro do negócio. Porque a gente comenta, né, que o mercado é feito de pessoas, então são pessoas vendendo para pessoas. E a empresa que não sabe gerenciar e cuidar das pessoas não entende de mercado. Então, ou seja, o nosso principal valor dentro de casa hoje é a valorização dos colaboradores, dos nossos clientes, estar junto das pessoas propiciando a opção de poder crescer, se desenvolver. Então, acho que isso é um diferencial que fez com que a gente tivesse um engajamento bom e que a gente tenha um time comprometido e que tem feito os resultados acontecer. Muito bem. A responsabilidade de desenvolver as pessoas na Forza, ela é muito cuidada. Nós temos pessoas exclusivas para entender qual é a lacuna, a dificuldade de cada colaborador e poder estar atuando nisso. Isso faz toda a diferença. Muito interessante. E qual é o papel da Forza nesse ecossistema? Operação, suporte, estratégia? A Forza, ela nasceu naturalmente apenas com o processo de venda, né? Então, ou seja, a gente foi construindo um ecossistema ao longo dos anos com maturidade de mercado, né? Começamos com um projeto que teve várias evoluções, então a nossa própria máquina foi evoluindo ao longo do tempo, entendendo o mercado, entendendo o perfil do nosso consumidor, como que a gente construiria um ecossistema de vários equipamentos, e ao longo de toda essa jornada também a gente foi entendendo como que a gente poderia ser diferente no mercado, criando um ecossistema que desse velocidade para o nosso cliente, mas que não engessasse a operação.
Então, ou seja, acho que o nosso principal diferencial ao longo desses anos foi entender de que quando a gente faz uma venda de fato da fábrica para o consumidor final, sem o processo de intermediação de um dealer local, a gente consegue transferir parte desse benefício para o nosso cliente com preço mais competitivo. E por ser uma fábrica, o nosso nível de investimento é diferente de um dealer. Então, ou seja, quando a gente fala um dealer regional que precisa montar um estoque de peças para atender os seus clientes ao entorno, é diferente de uma fábrica que tem 8.000 máquinas no Brasil e tem um estoque para atender as 8.000 máquinas. Então a estratégia é diferente, já indo direto para o cliente. Exatamente, saindo da fábrica para o cliente. E aí qual o grande diferencial? Além de ter um preço competitivo, existe um ecossistema estruturado por uma fábrica. Então é fábrica que tem um departamento de assistência técnica que a gente criou. Importantíssimo, né? Muito. A gente segmentou em CNPJs independentes. Então existe a Forza, existe a marca Detroit, que é empresa especializada em assistência técnica e é um time focado em Palhoça, com 40 colaboradores gerenciando 1.800 técnicos em campos no Brasil, que dão atendimento 24 horas para os nossos clientes. Então essa estrutura a gente construiu, agregado à estrutura da Indiana, que é a nossa empresa de partes e peças. A gente sempre viu muita dificuldade no mercado de os dealers regionais não darem muita atenção para a peça, porque a máquina é sempre a maior vantagem do lucro, mas a gente sabe a importância de ter a peça, de ter a estrutura. Então a gente criou essa empresa com uma diretoria independente, com infraestrutura, para que tivesse capacidade de investir robustamente, para que a gente tivesse velocidade e conseguisse atender os nossos clientes. Então esse ecossistema criado ao longo da nossa jornada de empresa ajudou a Forza a conseguir os resultados que tem conseguido, com um índice de recompra hoje bastante satisfatório. Boa parte da minha carreira foi dentro dos distribuidores, dentro dos dealers, dos concessionários. E essa diferença que o Robson comentou, de ter 3 empresas segmentadas respirando, a Detroit respira assistência técnica. A vida dela é ser assistência técnica. A Indiana, ela respira peça. Ela tem que apresentar o lucro, apresentar soluções. Então não fica tudo no mesmo guarda-chuva de um concessionário. Que às vezes o mesmo gerente comercial organiza toda... Então isso aí faz toda a diferença para poder dar o resultado e atingir o número de máquinas que a gente tem atingido nos últimos tempos. Muito interessante. E para quem também ainda está começando a conhecer mais a Forza, também dá para seguir nas redes sociais, é muito nítido. Você vê as postagens, você vê os colaboradores, as ações, é Forza BR, para quem está aqui acompanhando o nosso podcast, o Pod Máquinas. E quais máquinas, quais equipamentos são disponibilizados hoje pela Forza? O leque de máquinas, né, acho que a gente pode começar citando, né, a Forza começou com pá carregadeiras, né, então a gente iniciou o projeto da Forza com a pá carregadeira. Que é um coringuinha dentro de tudo, né, da construção, agrícola. É o que ajuda, conecta com vários segmentos, tanto na construção quanto no próprio agro, né, então a gente tem cliente em todos os segmentos, né, e a pá carregadeira foi a nossa origem. A gente hoje são 5 modelos diferentes de pás carregadeiras, né, com dimensões e características diferentes conforme a necessidade do trabalho, e ao redor da pá carregadeira, que foi o nosso pilar de construção, a gente foi segmentando novos produtos. Então, além da pá, a gente desenvolveu também uma retroescavadeira, que a gente tem uma participação bem relevante de mercado hoje com retroescavadeira. Depois veio o motonivelador, depois veio mini carregadeira, depois vieram escavadeiras, e a gente foi criando esse portfólio, fortalecendo a parte da construção civil. E nessa dobradinha, um novo segmento que a gente iniciou há 3 anos também, que tem performado muito bem, é o segmento de movimentação logística. Então a Forza também hoje tem uma linha completa de empilhadeiras para todos os segmentos de operação, e a gente pensa que empilhadeiras é descasado com linha amarela, mas na verdade é um complemento. Ou seja, quem tem hoje movimentação da construção precisa de uma empilhadeira para movimentação logística, para carregamento de caminhão, carregamento de insumos. Então a gente meio que criou um ecossistema de produtos que conversam com os mesmos clientes. E o importante é que dentro desses 2 portfólios foi criado 2 unidades de negócio. Então, com gestores focados em cada linha. Então, eu acho que isso aí dá times comerciais focados, especializados e conhecendo do mercado daquela linha. Então, isso eu acho que é um ponto forte da Forza, segmentar por unidade de negócio. E eu já observei que vocês são bons de estratégia, de planejamento. E falando nisso, estamos começando um novo ano. A pergunta que se faz é como a Forza está se preparando para 2026? Vou começar com o Robson. Bom, a preparação é fundamental, né? Porque ao longo desses últimos anos... Não começa agora, né, Robson? Não. Com certeza
Existe um planejamento macro, né, de onde a gente quer estar daqui 5, 10 anos, e ele é um horizonte para definir caminhos que a gente toma ao longo da jornada, né, mas existe o planejamento do curto prazo, que é o planejamento anual, e ele é fundamental, né, e a gente começa o ano com um planejamento organizado de quais são os próximos passos em relação a posicionamento, crescimento, infraestrutura, e esse planejamento ele passa por diversas diretrizes, não só comerciais, mas infraestrutura, né, então um ponto diferenciado da Forza que eu vejo hoje é esse processo nosso de a gente estar preocupado com o crescimento de faturamento, mas o que eu preciso estruturar internamente para que eu consiga continuar do nível de qualidade de atendimento dentro da Forza. Então a gente tem uma preocupação muito forte de investimento na parte de peças, na parte de pós-vendas, na parte de infraestrutura de atendimento dentro de casa, para que a gente continue crescendo, mas continue crescendo com a mesma origem que a Forza tinha lá no passado, que era a diferenciação de apertar a mão do cliente, de acompanhar ele ao longo da jornada. Então o nosso planejamento passa pelo processo de organizar a Forza para manter o nível de qualidade de atendimento. E dentro de todo esse planejamento, de todo esse escopo, você diria que tem alguma coisa que preocupa mais, que é o foco maior deste ano? Bom, o ano de 2026 é um ano que será muito movimentado, né? Não só por questões políticas, obviamente, mas também a gente tem um ano que tem Copa do Mundo, a gente sabe que tem vários movimentos. Daqui a pouquinho já tem carnaval. Tem carnaval, são muitos feriados, mas assim, a gente entende que independente de todos esses cenários, né, existe um mercado que precisa produzir. O consumidor... O agro também não para, a construção não para. Vai comprar seu alimento, vai comprar seu apartamento, ou seja, claro que um mercado mais receoso, mas o mercado não deixa de existir. O mercado ele fica mais restrito, mas em contrapartida existe a oportunidade para quem consegue se reinventar. Então penso que não será um ano fácil, mas é um ano para que as empresas que estão dispostas a se reinventar e oferecer algo a mais tenham espaço para crescer dentro desse mercado. Nossa, um bate-papo muito proveitoso aqui, hein, pessoal? O Robson me falar faz bem. Eu acredito que assim, a Forza está se preparando em pegar algumas lacunas de mercado. Falando um pouquinho do agro, o que aqueceu hoje? Café, o arroba do boi. Então a gente vai trabalhar um pouquinho, temos um plano de negócio macro, sim, mas vamos fazer alguns planos de negócio para aquele segmento que vai bem naquele ano. Então eu acredito que o agro vem passando por 2, 3 anos, talvez os piores da história. Então eu acredito que 26 vai ser muito bom. Nosso parque de máquina, principalmente aí falando em tratores aí até 160 cavalos, tão defasado. Então eu acho que vai ser um ano muito proveitoso, quem estiver preparado, e isso a Forza faz bem. Nós começamos, como você falou, não começou agora, começamos a pensar 26 no primeiro semestre de 25, e torcemos para que esse ano não acabasse, que nós tivemos um 25 excelente, mas estamos preparados. Acho que estratégias foram criadas e agora é só seguir. Muito bem, vocês estão acompanhando aqui o Grupo Forza, a Forza BR, aqui acompanhando todo o cenário de máquinas, de construção, também de linha, da linha agrícola. Então é importante esse bate-papo, porque eu vejo que tem muita gente às vezes pessimista. Porque vai ter muita dificuldade, vai ser um ano difícil, mas eu acredito que é na dificuldade que você encontra as oportunidades, não é mesmo, Robson? Exatamente. Assim como empresário, né, e como CEO da operação, né, a gente pode todos os dias acordar, ler notícias ruins em todos os jornais e se contentar que está tudo ruim e justificar não vai fazer mais o não nada. Crescimento por conta disso. Ou a gente pode de fato querer levantar para construir um Brasil melhor. E isso passa por se reinventar e buscar as oportunidades que estão no mercado. E falando nisso, quer complementar mais alguma coisa? Sim, eu queria dizer que a gente tem alguns grupos de empresários, alguns grupos de agricultores, de pessoas que movem como hobby o Brasil. E tudo que a gente escuta quando a gente senta nessas rodas para bate-papo ou para conversa é otimismo. Talvez esse pessimismo ele é muito menor do que se fala. Eu acho que está na moda ser pessimista. É verdade. Então, quando você realmente analisa, tem tudo para ser um ano sensacional. Eu acredito e tô esperando 2026 o ano da minha vida. Eu acho que nós vamos ter boas notícias aí. Sabe que eu compartilho dessa mesma opinião. Eu sinto que, apesar de todas as dificuldades, desse pessimismo que você ouve aqui e acolá, eu acredito que esse vai ser um grande ano. Prova disso é a gente que está no início do ano. Já estamos aqui no Pod Máquinas, trazendo esse assunto muito importante, não só para o agrícola, mas também para a construção. E falando nisso, quando falamos em 2026, estamos falando de retomada, estabilidade ou acomodação de mercado? O que vocês acham? Já nessa linha que a gente está conversando. Eu acho que
as 3 áreas. Eu acho que um complementa o outro. E falando especificamente da construção, eu acho que é um ano de consolidação. Na questão das máquinas, a gente tem máquina para todos os públicos. A gente consegue atender o grande locador e atender o material de construção que precisa de uma máquina com custo-benefício melhor. Então, o diferencial da Forza é não se preocupar, às vezes, só com o big, ou com o grande grupo. A gente consegue atender um nicho que a gente acha que o varejo é o rentável, é aquele do dia a dia, aquele que te compra sempre. Então, a Forza sabe e ela se qualificou para trabalhar com esse nicho, e a gente é muito bom em trabalhar com o varejo. Uhum. E quando a gente fala de 2026, as pesquisas apontam um crescimento moderado de 1%. Esse crescimento de 1% é pouco ou vocês consideram um sinal de maturidade do setor? O que você acha, Robson? Bom, quando se fala de 1% de crescimento, obviamente, se imagina um mercado estável. Praticamente, quando a gente considera a meta de inflação do governo hoje de 2, 3 pontos percentuais, sendo ousado, que ainda é difícil chegar nesse número, e cresce menos que isso, você deixou dinheiro na mesa de fato. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes essas metas de crescimento são globalizadas. E existem segmentos e setores do mercado que têm crescimento acima disso. Então, acho que aí cabe aos empresários entenderem que quando o mercado cresce apenas 1%, existem segmentos que estão crescendo muito mais. Existem regiões do Brasil que estão prosperando mais que a média do mercado. E aí cabe a gente, como investidor, estar olhando para essas oportunidades do mercado. Uhum. E quando vocês olham assim, o mapa Brasil, quais as regiões que vocês sentem que está fervilhando mais do que as outras? Sudeste, Sul? Não, Sul está... Temos, na construção civil, a gente tem alguns cases em Santa Catarina, né, que são referências, né? A cidade de Balneário Camboriú, de fato, é uma cidade empreendedora para a construção de vários projetos, né? Então, a gente vê grandes construtoras lá que hoje estão nadando de braçada no mercado, de fato, aproveitando um mercado que, mesmo com taxa de juros altos, tem consumidor e comprador para esse tipo de produto. Então a gente vê um mercado, tanto Balneário quanto Itapema, são várias cidades que têm crescido muito, então a gente vê um nicho muito destacado e fora de um padrão de mercado. Mas eu acho que o Brasil como um todo, quando você começa a olhar, existem diversas regiões, no interior de São Paulo também, que são regiões que têm crescido, que têm gerado oportunidade, a população continua crescendo, existe uma necessidade crescente de produtos mais acessíveis, então a gente vê programas como Minha Casa Minha Vida voltando a prosperar de novo, então isso ajuda a movimentar o mercado como um todo e, por consequência, a construção consegue aproveitar todo esse viés de crescimento. Você também concorda? Concordo, e assim, eu acho que a grande sacada é você não fazer uma estratégia global. Acho que você tratar cada região com aquela peculiaridade ou com aquela necessidade que a região precisa. Nós temos uma grande parte, estava olhando os números de 2025, de movimentação de carga, igual o Robson falou, de empilhadeiras, a gente atingiu o norte muito forte. O norte representou quase 22% da nossa venda. O norte. Nós temos vendas para Manaus, de Santa Catarina para Manaus. Então, assim, é você entender o que aquela região precisa e tentar trabalhar, trazer energia para aquele cliente. Não tratar como se fosse tudo a mesma coisa. É ter esse cuidado de entender um pouquinho a necessidade dele e tentar trazer uma solução. Mas o norte eu achei que interessante. Não. Está desenvolvendo bastante o norte. O norte é bom e assim, os olhos das grandes marcas ainda não cresceram para o norte. O norte ainda ficou tão pouco ainda descolado do sudeste, do sul, do centro-oeste, falando um pouco com agro. Então a gente tem um plano de negócio, inclusive, para cada unidade de negócio muito forte para o norte. Nordeste, mas o norte foi uma coisa que destacou a Forza para 2025. E a gente vai pôr mais energia ainda para 2026. Assim como, por exemplo, as novas fronteiras agrícolas, né? Agora a gente está ouvindo falar muito em Cealba, né? Que é Sergipe, Alagoas e Bahia. Diferente da Matopiba, né? Era a Matopiba no passado, hoje Cealba. Uhum. Eu acho assim... O que a Forza sabe fazer de melhor? Entregar um produto com tecnologia, com qualidade, com robustez. E assistência técnica. Assistência técnica e num custo-benefício que o mercado precisa. Então eu acho que é isso, e a venda direta faz toda a diferença. E eu acho que trabalhar cada região com um plano de negócio diferente, eu acho que gera resultado. Quais setores realmente puxam esse mercado hoje, Robson? Infraestrutura, agro, mineração ou florestal? Ou todos?
Olha, cada setor tem o seu posicionamento, né? Mas a gente sabe hoje a importância do agro, né? O agro hoje é tema de palestras ao redor do mundo, né? Pela importância dele na participação do PIB do Brasil e pela relevância dele na alimentação a nível mundial, né? Então, quando a gente pega diversas palestras hoje falando a quantidade de produtos brasileiros que são número 1, 2 ou 3 em consumo no mundo, é absurdo. Então, isso mostra, acho que, um viés de fortaleza do Brasil, que é o agronegócio, que representa aí praticamente quase 20% do PIB do Brasil. Então, inegavelmente, o agro hoje, na minha percepção, ainda é um dos mais relevantes, mas claro que não fica para trás. O setor de mineração também é muito forte, o setor da construção civil, cada um deles tem a sua particularidade, mas ainda vejo o agro ainda destacado como um setor super relevante no Brasil e no crescimento do PIB nosso. E é interessante também como o setor de máquinas de construção também começou a olhar com mais cuidado para o setor agrícola, né? Porque como o agro usa bastante máquinas de construção para carreadeira, por exemplo, acho que toda fazenda tem, nas vias também, né? Fazendo aquela infraestrutura, logística. Então, realmente, a máquina de construção virou um coringa, vários equipamentos mesmo. Exatamente, e principalmente a retroescavadeira, né? A gente vê a retroescavadeira como uma máquina que dentro da fazenda ajuda muito o produtor, né? Então, facilita várias movimentações para ele e é uma máquina hoje que tem um preço que ele consegue, de fato, colocar dentro da fazenda sem mobilizar um recurso muito alto e que consegue ajudar ele a desonerar muito parte da operação com mão de obra, né? Gerando qualidade na produção dele. E só te dando um número para complementar, eu gosto de 30% da nossa venda é para o agro, diretamente. E quase 50% são para clientes que comunicam com o agro. Aquele cliente que tem a construtora, mas tem a fazenda. Então, quando a gente fala aí que 50% do cliente que comunica com o agro para o nosso setor é muito importante. E assim, falar de agro é muito bom, né? Quando a gente atende adora. Quando a gente atende um cliente do agro, dá um prazer. Eu gosto muito disso. Então, eu acho que o DNA da Forza, de olhar no olho, de apertar a mão, fala muito com o agro. Então, eu acho que isso faz a diferença. Muito bom. E falando ainda de cenário real, eu não posso deixar de mencionar também o que ainda mais pesa na tomada de decisão: juros, crédito ou incerteza econômica. Bom, são 3 pilares e cada um deles tem a sua peculiaridade, mas assim, de fato hoje, quando existe a necessidade de substituição da máquina ou agregar um novo equipamento, normalmente é porque a empresa ou a fazenda que está adquirindo, de fato, ela vê rentabilidade naquela operação. Então, muitas das vezes, quando ela está indo ao mercado, de fato, a economia e o benefício financeiro que ela vai trazer para lá ainda é muito maior do que o custo financeiro. Naturalmente, a gente sabe que um Brasil com custo financeiro atual deixa o mercado difícil de lidar, mas não impede o mercado de atuar. Visto isso, os últimos 2 anos a gente cresceu 2 anos seguidos com percentuais muito elevados, acima de 2 dígitos. Então a gente vê mesmo que um mercado com recessão por conta de crédito, em que os bancos deram uma diminuída na escassez de crédito, isso gerou uma procura mais expressiva do cliente de buscar novas fontes de crédito. A Forza construiu áreas dentro de casa para ajudar o nosso cliente nessa parceria, buscando novas alternativas, trazendo oportunidades de mercado para facilitar o acesso ao crédito, porque mesmo o crédito com uma taxa hoje de 14%, 15% básica de juros, ainda assim é um crédito que consegue trazer benefício e economia para dentro da fazenda. Então a gente vê que mesmo com taxa alta, ainda assim é viável. E a questão do receio de mercado, ele existe. Mas o receio de mercado, quando a pessoa acorda de manhã e pensa que ela tem seus compromissos, que a fazenda não pode parar, ela meio que deixa isso de lado. As pessoas não vão deixar de comer. Ela deixa isso de lado e entende que ela precisa continuar, porque ela tem uma missão muito maior do que ficar pessimista olhando as matérias na internet. E outra coisa, Helene, complementando o que o Rob está dizendo, é obrigação do fabricante dar alguma solução para o cliente. Não é simplesmente ficar esperando a taxa Selic baixar, o governo liberar um crédito, subsidiar alguma coisa. O fabricante tem a obrigação. Isso é o que a Forza faz muito bem em comparação com os outros fabricantes, com as multinacionais. A gente está preocupado com saber se aquela máquina você vai conseguir se pagar. A gente não quer só vender. A gente quer que ele venda, que ele compre de novo, que ele prospere. Então a gente traz várias soluções, cartão de crédito. Vocês têm algum financiamento próprio também, alguma coisa nesse sentido? Temos Estamos desenhando bem adiantado. Com parceiros, né? Um banco de fábrica. Mas nós temos cartão de crédito, temos parcelamento, temos parceiros de consórcio. Então eu acho que esse é o diferencial. Não é entregar o produto e falar para o concessionário, agora
Vende. Ou esperar o governo baixar a taxa Selic, ou esperar alguma coisa externa acontecer. Não, quem tem que trazer a solução somos nós. E eu colocaria um quarto ponto aí. Qual? Que é muito importante, que eu tenho conversado com muitos clientes, que é a incerteza política. Isso não sem entrar a fundo, bandeira, mas a incerteza política faz uma retração. O nosso cliente, essa polarização de direita e esquerda fez o nosso cliente ficar muito preocupado. Então, eu acredito que nos próximos 3, 4 meses o cenário político vai se desenhar e a gente vai ter um segundo semestre ou até um segundo trimestre muito bom, e a incerteza política eu acho que atrapalha um pouquinho também. Com certeza. Agora, falando de um outro momento, vamos trazer um pouquinho agora sobre tecnologia, eficiência e sustentabilidade. Onde a tecnologia mais ajuda hoje na sua avaliação, Robson? Consumo, manutenção, produtividade ou mesmo controle? Olha, pensando nos dias de hoje, antigamente se definia que um desses pontos era o mais importante. Hoje em dia são todos, é uma somatória disso. Hoje em dia o nosso cliente está preocupado que a máquina ela seja eficiente, que ela tenha um consumo baixo, que ele consiga organizar ela, que ele tenha um custo de manutenção acessível. Então a gente chega no momento de evolução do mercado em que não é mais apenas um desses tópicos que faz a diferença. O consumidor está atrás de todos. E é a somatória desse conjunto de funções que faz a máquina ser interessante para o cliente. Então é um preço acessível, manutenção acessível, a disponibilidade de peças, suporte no acompanhamento. Então todo esse conjunto tem que estar casado. É dentro desse viés que a gente construiu um ecossistema para conseguir oferecer isso para o cliente. Porque a gente entende que o cliente não pode ficar desassistido de uma parte num mercado que a gente vê que é tão competitivo hoje em dia. Sim. E nós temos um departamento de P&D focado em melhorias contínuas, novos produtos e melhorias contínuas. Então, a gente trabalha nesses pilares que você falou, se for perfeito na pergunta, é o pilar que a gente encontra, talvez não todos para um cliente, mas a hora que você faz uma rodada de conversa, você observa ali. Observa que é isso. E o consumo, a gente nem fala hoje, né? O preço do combustível e a operação precisa se pagar. Então, eu acho que o consumo, sem abrir mão de tecnologia e da assistência técnica... Esse ano a gente lançou o Forza Conecta, né? Que é um projeto da Forza para ajudar os nossos parceiros com conectividade para as máquinas, né? Então, hoje o nosso centro de atendimento de operações fica monitorando as máquinas em parceria com o cliente, acompanhando tempo de revisão, se teve algum apontamento na máquina, a questão de movimentação dela dentro do parque. Então, isso facilita os nossos clientes sabendo que, além do cliente estar cuidando do seu negócio, tem um time também ajudando ele a dar suporte. Então, acho que foi um grande diferencial que a gente lançou esse ano e que a gente tem sentido os clientes muito receptivos por isso, porque faz uma grande diferencial, principalmente para o locador, para quem tem um parque grande de máquinas e precisa ter uma gestão mais eficiente desse parque. Muito bom. E o nosso cliente gosta de tecnologia, né? O brasileiro gosta de tecnologia. Consome muito, né, gente? Eu até ia perguntar sobre isso, falando de tecnologia, mais assim, sobre como as pessoas chegam... eu quero uma pá carregadeira, quando você vai pesquisar. Vocês observam que cada vez mais elas estão nas redes sociais, vendo vídeo, ou acessando o site, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Vocês sentem essa procura maior quando o cara quer um determinado equipamento? Sem dúvida. Eu acho que a informação em tempo real, ela facilita muito. Só que ela nos faz evoluir. Nós temos que estar em evolução constante. E falando muito, entrando um pouquinho nisso, da tecnologia, colocar IA nos atendimentos, colocar IA nas operações das máquinas, eu acho que faz todo sentido. O produtor, o empresário, o construtor brasileiro, o Brasil é referência em máquina. Então, eu costumo dizer uma frase que eu ouvi de alguma vez e copio sempre: máquina que trabalha no Brasil trabalha em qualquer lugar do mundo. Nós somos muito exigentes. Eu tive há pouco tempo na Europa, na Ásia, e achava que o nível de exigência europeu era muito maior, porque nasceu lá as grandes marcas. Mas hoje o nível de exigência do Brasil ele é muito maior que o europeu e que o asiático. Então a gente vira referência. Vejo muitas marcas, não só agrícola, testando máquinas de construção aqui. Mineração, tem muitos testes com as grandes marcas de mineração. Então nós somos referência hoje. Com certeza. E sustentabilidade virou exigência ou virou eficiência, hein? O que vocês acham?
É uma exigência que nos torna eficaz. Então, sustentabilidade hoje não tem para onde... A empresa que não tenha uma sustentabilidade bem sólida, eu acho que ela vai ter problema no futuro muito, muito próximo. Então, isso às vezes é uma palavra que às vezes assusta a sustentabilidade, mas não tem para onde escapar, é isso. E quem faz isso bem, quem sai na frente, vai colher os frutos. Quem quer construir uma marca sólida é fundamental. Olha. Então isso faz parte do processo e a gente comenta sempre nos nossos eventos, né, principalmente com os colaboradores, né, nós não queremos uma marca para vir no mercado, fazer um ano excelente de vendas, pegar o dinheiro, pôr no bolso e virar as costas. A gente veio para construir uma marca para ficar no mercado. Então essa construção passa por ter uma empresa sustentável. Diária, né, gente? Exatamente. É algo a mais, não é sobre vender máquina. É sobre cuidar, criar laços. Então, a Forza, como a gente falou de paixão, né? A Forza consegue transmitir isso para o colaborador, a sensação, aquele sentimento de dono. A gente replica isso para os colaboradores diariamente, então isso é importante. E sem sustentabilidade isso não funcionaria, não. É uma boa, não é mais sobre ter a máquina mais forte, sim ter a máquina que entrega mais resultado. Acho que essa Exatamente. Visão que todos estão trabalhando nesse momento, principalmente a Forza. Nossos consultores de vendas, ele tem a obrigação de, antes de falar de negócio, conhecer o processo, a dor. Então, a gente começa um bate-papo, primeiro conhecendo cada espaço, cada dor, cada sentimento do nosso cliente. Depois a gente vai falar de negócio. Então, a gente não quer, como a gente falou, não é vender máquina. É contribuir ali para o crescimento. Muito bom. E o operador, ainda falando da tecnologia, até mesmo da tecnologia embarcada, de menor ou maior grau dentro de uma máquina, de um equipamento, vocês já observam que o operador e o gestor já estão mais preparados para esse novo momento aqui, que a gente usa muita tecnologia? Olha, eu acho que está mais preparado, mas está longe do ideal. Eu acho que precisamos até as grandes marcas, as grandes fabricantes, se unir mais e nossas máquinas são muito evoluídas para a mão de obra que a gente tem. Então, a gente tem muita coisa que a gente poderia usar e por falta de mão de obra qualificada, a gente não consegue dar a eficiência que a máquina pode trazer. Então, eu acho que é um caminho longo. A mão de obra hoje de operador ficou uma mão de obra mais difícil. Então, você não vê mais sucessões. Então, eu acredito que nós do setor, nós das fábricas, precisava se unir mais e fazer um trabalho um pouco mais direcionado. É responsabilidade das fábricas, né? Ajudar os nossos clientes a capacitar os seus operadores. A Forza está com um projeto nos bastidores que a gente ainda não lançou, né? Mas esse ano vem à tona. Mas já quero um spoiler, hein, Robson? A gente vai ter um projeto. Vai revolucionar. Vai ter um projeto aí que a gente vai ajudar os nossos clientes a capacitação de novos operadores, ter mão de obra disponível no mercado, porque a gente vê hoje muitos dos nossos clientes que deixam de investir em equipamento porque de fato não tem operador. Exato. Ou seja, quando tem é muito escasso. Então a gente está com um projeto interno para que esse ano a gente consiga ajudar o nosso cliente a prosperar, adquirindo novos operadores no mercado, capacitando os que tem dentro de casa para que consigam entregar mais performance. Então aí, ao longo desse ano a gente deve revelar esse novo projeto aí, que é encabeçado pela nossa área de P&D. Eu quero novidade, hein? Eu quero spoiler, hein? Tem domínio aí do conhecimento. Então vamos lançar em primeira mão depois com eles. Isso. Elaine, eu acho assim, o nosso cliente, ele carece de um pouco mais de atenção, de ser ouvido. É verdade. Não é tudo muito frio, né? E na verdade, quem escolhe a marca é o operador. O comprador às vezes pode optar, mas quem faz a marca evoluir é o operador. Então eu acho que o nosso cliente, nós temos esse projeto aí, não vou dar spoiler não, eu sou meio falador, mas já tô aqui mas é coisa muito legal. Você tá coçando aqui, ó. E assim, acredito que vamos ser copiados, porque estamos fazendo um projeto muito bom. Muito bacana. E esses, por exemplo, eu vejo muitos centros também de capacitação de jovens. Tem alguma coisa a ver também com jovens, formação de jovens para o futuro? É sobre nesse isso. Nesse sentido? Entra nesse contexto. Gostei já da ideia. Pôr no DNA do jovem, desde pequeno, isso. que é importante. E nada funciona sem operação.
Sem o operador ali para controlar, você pode ter a melhor máquina, mais tecnológica, não vai funcionar. E até eu ouço até muita reclamação, às vezes quando a gente coloca algum trator automatizado que faz tudo sozinho, com IA, vai roubar o emprego dos operadores, mas na verdade eu acho que é um novo momento onde o operador ele precisa também estar mais conectado a essas ferramentas novas. Eu uso uma frase que eu também ouvi uma vez e eu acho que faz todo sentido. A IA não substitui o humano, mas talvez ela substitua o humano que não se adaptar à IA. É verdade. Então, qualificar é constante. Então, precisamos. A IA vem com muitos benefícios. Então, a gente precisa entender e se qualificar. É ferramenta para impulsionar ainda mais o operador, né? Então, ou seja, o operador tem que ver com a IA como um acessório que ajuda ele a performar mais. Sim. Esse é uma boa leitura. E falando de tecnologia também, a tecnologia é essencial. Não tem como não usar mais. Não tem como não usar, mas existe uma palavra muito, muito importante, o custo-benefício. Não adianta você fazer o trator ou a máquina mais tecnológica e ela entregar um custo que ela não se paga. Então, a simplicidade, a gente usa muito uma palavra lá, Simple Tech, a simplicidade da tecnologia é importante. Não adianta você ter uma tecnologia que ela tem um custo muito alto de manutenção. E que o pessoal não sabe nem usar. Que não sabe usar. Equilíbrio. Então, o equilíbrio e isso nosso P&D, ele entendeu o conceito e a gente faz muito bem. Muito bem. Agora vamos para um outro momento. Vamos falar um pouquinho de crédito, juros e novos modelos de negócio, principalmente nesse momento que a gente fala de tecnologia, de novos projetos. Com juros altos, ainda faz sentido imobilizar capital em máquinas? O que você acha, Robson? Bom, a gente comentou anteriormente, né, mas normalmente quem está buscando equipamento, né, ele está com um projeto que o equipamento vai gerar uma rentabilidade para uma determinada operação, vai substituir uma mão de obra, vai gerar uma eficiência maior, ou para a pessoa que compra a máquina e vai alocar, as horas da máquina, então, ou seja, ainda assim faz sentido. Claro que se os juros fossem um pouco melhor, isso se tornaria muito mais fácil esse projeto. Mas assim, os juros altos não inviabilizam o projeto. Uhum. E aí o que cabe às indústrias, que é o que a gente tem feito, é ter produtos com preços acessíveis, que a gente consiga ajudar o nosso cliente a economizar um pouco na aquisição para que acabe compensando com esses juros um pouco menor. Uhum. Então a gente faz esse viés de dar um suporte para ele nesse aspecto. E aí a gente vê, claro, uma crescente muito forte no Brasil em relação à locação de equipamentos, mas as locadoras geralmente compram as máquinas das fábricas, então, ou seja, é todo um ciclo vicioso que mesmo na locação, ainda assim a aquisição é fundamental para que a operação possa girar. Perfeito. Quando a gente fala do varejo, 100% comprar. O varejo hoje, locar, ainda não tem um plano de negócio que viabilize, na minha opinião, a locação, quando a gente fala de varejo. Uhum. Quando a gente fala de uma grande empresa, de uma construtora, aí depende um pouquinho da estratégia dela, mas varejo 100% comprar, sem dúvida. Uhum, muito bom. Nossas máquinas, elas se valorizam muito. Então, uma máquina que você comprou há 4 ou 5 anos atrás, hoje ela custa mais cara do que você comprou lá. Então, ainda é muito sentido, varejo 100% comprar. E falando então em comprar, me lembrei aqui de uma palavra, inadimplência. Como anda? Como vocês andam observando isso em relação ao segmento de vocês? O pessoal, assim, é bom pagador, o pessoal está com dificuldade de pagar, principalmente lá no sul, né? Por conta de todos esses problemas climáticos, enfim. Como que vocês avaliam isso, a inadimplência hoje? Hoje, dentro do nosso segmento, pelo menos na nossa operação, falando de força, né? Nós não temos hoje um índice de inadimplência preocupante, é um índice muito baixo dentro da nossa operação, porque a gente vê de fato hoje que, mesmo em situações como a gente teve no Rio Grande do Sul ano passado, uma situação lá alarmante que de fato prejudicou diversas cidades, mas a gente vê o nosso cliente de fato muito preocupado em de fato honrar com seus compromissos. Então a gente tem hoje um mercado comprador que de fato compra equipamento e no momento de dificuldade ele precisa postergar alguns pagamentos, mas assim, o objetivo dele não é deixar de pagar. O objetivo dele de fato é cumprir com a promessa que ele fez. Então a gente vê um mercado hoje que mesmo diante das dificuldades, os nossos compradores têm honrado com os compromissos e isso não tem virado um ponto de atenção para a gente, né? Claro que a gente tem uma análise de crédito interno, dependendo do tipo de modalidade de aquisição, mas não é um aspecto que tem incomodado a gente hoje dentro da Forza. Tá certo. E eu diria mais, assim, os grandes grupos, com esses problemas de inadimplência que teve, tornou-se como se fosse... O brasileiro é muito bom pagador. Nós temos
Nós vendemos do Brasil do sul ao Iapoca ao Chuí. E assim, o brasileiro é bom pagador. Talvez o que a mídia um pouco traz dos grandes grupos, que os bancos ficam falando sobre inadimplência, o brasileiro é bom pagador e eu acredito que se você, fazendo a venda construtiva, fazendo a venda certa, não vai ter problema em receber. Assim, vocês estão nesse cenário faz quanto tempo? O brasileiro gosta de pagar em dia e comprar de novo. O brasileiro é bom pagador, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. E o crédito tradicional acompanha a realidade do setor hoje? Vocês acreditam que sim? Não, eu acho que o crédito está um pouco descolado com a realidade das máquinas e com a realidade do poder financeiro do produtor ou do construtor, do empresário. Eu acho que com algumas mudanças, taxa Selic baixando para esse ano, eu acho que tem tudo para poder, mas fazendo a pergunta de hoje, está descolado. Está descolado. Hoje é perigoso. Você precisa fazer muita conta para ter um poder de compra com mais qualidade. Os bancos deram uma retraída de fato, né? A gente vê os últimos anos, né, nas pesquisas sobre o tema, um mercado que praticamente andou de lado e andou de lado mesmo com o mercado retraído. Então a gente consegue pelo menos perceber a oportunidade que tem de um mercado com uma taxa mais competitiva e os bancos voltarem a conceder crédito, o quanto que o Brasil não pode voltar a crescer de novo, né? Isso é verdade. E o mercado brasileiro amadureceu para modelos mais flexíveis? Vocês acreditam que sim? Essa é uma boa pergunta. Eu assim, vou ser meio polêmico, mas assim, eu acho que o que você fazia 20 anos atrás, se você fizer hoje, não dá certo. O que você fazia há 10 anos atrás, se você querer fazer hoje, não dá certo. E o que você fazia o ano passado, se você quiser fazer esse ano, talvez não dê certo. Então você tem que se reinventar. E o nosso setor, o custo do Brasil é muito caro. Muito. E o nosso a gente setor, é muito rico. Rico. O nosso setor de máquinas, eu não diria que parou no tempo, pelo contrário, a gente está falando que é referência, mas ele não consegue acompanhar a tendência, a evolução da internet, a evolução da rede social. Então, eu acho que é uma lacuna que os concessionários... E uma coisa que a gente estava até falando fora, que acho que é bom trazer, é parte do fabricante pegar na mão do concessionário e tentar entender a dor dele. Não viver. E o concessionário do mesmo jeito. O concessionário olhar para o fabricante e falar, vem cá, não dá para você representar, você ser concessionário de uma grande fabricante e você viver numa briga diária, numa queda de braço. Um não funciona sem o outro. E o diferencial da Forza, falando um pouquinho da expansão, nós vamos ter alguns projetos de distribuidores regionais no Brasil. A gente quer estar junto, a gente quer ser parceiro, a gente quer conhecer do negócio dele e ele conhecer da Forza e a gente construir junto. Sim. Eu acho que falta isso. Respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem uma lacuna ainda que precisa ser entendida. Nós precisamos se reinventar dia a dia. Verdade. Eu acredito que a frase-chave é: o modelo de negócio virou parte da estratégia operacional. Sem dúvida. Muito bem. E agora vamos para a última parte da nossa cozinha. Como vai rápido, né? Sim. Vamos agora, como se preparar então para competir em 2026? Falamos de juros, falamos de mundo, de negócios, de desafios, de oportunidades. Agora, o que diferencia quem vai crescer em 2026 de quem vai apenas sobreviver, Robson? Isso ele é bom de explicar. O primeiro aspecto fundamental é o planejamento, né? De fato, o que se planejou para 2026 e como planejou, né? Não basta hoje, como a gente brinca, né? Alguns empresários botam o sonho, minha meta para o ano que vem é crescer 100%, 50%. Mas com que aspectos, com que ferramentas, de que forma estratégica, como que você executa isso? Com quem você está? Quais são os seus parceiros? E isso fala de planejamento, que é o principal ponto que define. Mas eu acho que tem um ponto que muitas das vezes a gente se esquece, é que a gente não pode perder a conexão do nosso cliente. E eu acho que o principal aspecto de crescer é você estar lá próximo do cliente, sentindo o cheiro das oportunidades. Então, acho que esse contato próximo de estar dos clientes, de estar nas feiras, visitando o mercado, olhando as oportunidades, conversando com as pessoas, entendendo um pouco da dor de cada um dos clientes, faz com que a gente enxergue a oportunidade de uma forma mais clara. E essa clareza ajuda a gente a tomar as melhores decisões para que a gente faça que esse plano seja execuível e a gente consiga entregar os números previstos para o ano. Muito bem. Não é só construir a melhor máquina. Não. É aquela frase que você disse. É construir a máquina certa que encaixe, que dá eficiência no negócio. E uma coisa que eu acho que é importante para ter um 2026 próspero é ter
ter um pouco de inteligência nos investimentos, focar energia no que realmente vale a pena, sonhar menos e ter mais pé no chão. Isso. Projetos são excelentes, eu acho que é o que cria expansão, mas projetos sólidos. Eu acho que isso é muito importante e isso a Forza está preparada. Principalmente esse ano, que tem tantos desafios ainda pela frente, então não desacelerar, mas também andar com cuidado, sempre olhando para frente. Sim, sem dúvida. Todos os aspectos que a gente citou são importantes, né? Então, seja para ter um 2026 bem, tem que estar de olho na taxa de juros, tem que estar acompanhando o mercado, analisando o crédito, reinventando dentro de casa parque de máquinas, olhando para o cliente, entendendo as necessidades. O conjunto de tudo isso bem orquestrado, e aí faz parte do que a Forza tem feito muito bem ao longo dos últimos anos, é ter um time dentro de casa capaz de gerenciar todo esse ecossistema nosso. Ecossistema que eu digo Brasil, que é ecossistema de juros, de inflação, ecossistema de falta de linha de crédito, ecossistema de clientes que precisam de máquinas especiais que a gente não tem. Então, o time dentro de casa trabalhando para entender toda essa conjuntura econômica do Brasil e construindo o melhor cenário faz com que a gente consiga performar dentro do ano. Né? Então, acho que esse é o segredo que tem feito a gente entregar bons resultados nos últimos anos e com certeza a gente vai continuar acelerando aí, porque 2026 só começou e os projetos não param dentro de casa. Elaine, o Brasil é gigante. O mercado brasileiro é gigante. Tá todo mundo olhando o mercado brasileiro. E às vezes nós que estamos dentro não conseguimos enxergar isso. É verdade. Às vezes a gente tem a China, a Ásia, a Europa tem mais informação do que nós que estamos dentro. Então E valorizam às vezes muito mais do que a gente. Muito mais. Então eu acho que é entender, conhecer e aproveitar essa oportunidade, porque o Brasil é gigante, o mercado é muito próximo. Diferente de muitos concorrentes, nós somos uma empresa brasileira, de sócios brasileiros, estamos aqui conectados com o nosso cliente de verdade. Né? Então, quando o nosso produto nasce e as nossas ideias nasce da realidade que a gente vive dentro do Brasil. Então, isso ajuda a gente a deixar conectado com os nossos clientes. Então, aproveitando essa expertise de vocês, até acompanhando o pessoal que está aqui, já tem quase 1 hora já de conversa, viu? Já tem 1 hora de conversa. E nisso, onde o empresário erra hoje ao planejar o próximo ano? Vamos dar uma dica para o pessoal que está aqui acompanhando o nosso Pod Máquinas? Muitas das vezes, eu acho que o principal erro básico é o planejamento, ele fica muito mais na cabeça do empresário do que de fato construído e escrito num lugar que ele possa acompanhar. Então eu diria que o primeiro passo do pequeno empresário que está começando a se planejar e quer ter uma organização melhor é tire suas ideias da cabeça, coloque numa folha, escreva de fato as metas, de onde você está e para onde você quer ir e tente entender quais caminhos você precisa escolher para que aquilo se torne realidade. Porque transcrever isso ajuda você a acompanhar. E tudo que você acompanha e monitora é fácil de você saber onde você errou e que precisa corrigir. Quando está na cabeça, você passa o ano resolvendo os problemas e quando vê, mas não cheguei onde gostaria de chegar. Mas em que ponto que você deixou? E quando isso vai ficando transcrito, vai virando memória para você evoluir e crescer como profissional. Uma bela dica, hein? Né? E complementando, eu acho que uma dica importante também às vezes as grandes decisões são tomadas numa sala com sócios diretores. Eu acho que ouça a operação toda. Ouça quem produz, quem vende, quem conserta. Elo, né? Ou as principais sugestões vêm disso aí. Então sente na mesa com a sua equipe de gestores, bate papo, peça informações. Às vezes as mínimas sugestões são as grandes realizações. Então acho que ouvir todo o time faz sentido. E quais decisões não podem mais ser adiadas quando a ideia realmente é o foco, é um projeto, é um novo momento? O que não pode ser adiado? O que precisa ser feito? Na minha opinião, primeiro, muito cuidado com o tipo de projeto que você vai lançar e o custo que esse projeto tem. E segundo ponto não fazer projeto com o teu sonho, é fazer projeto com o sonho do cliente. Então eu acho que isso é importante. E responsabilidade, né? Responsabilidade financeira, responsabilidade de prazo, responsabilidade de cronograma, eu acho que precisa ser respeitado. E aí eu diria que, complementando isso tudo, né? Eu acho que o grande foco do empresário, de fato, é aquele sonho que ele tem e que ele acredita, ele ter não a capacidade, mas a ousadia de colocar em prática. E a gente vê muitos empresários com sonhos de construir projetos, empresas, fazer o Brasil melhor, mas muitas das vezes, será que é o momento? Será que fica com aquele receio?
criar um pouco mais essa coragem de empreender. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. Mas em contrapartida a gente sabe que um bom empreendedor que coloca um projeto de pé, geralmente no final da sua carreira tem orgulho do seu legado. E eu acho que é isso que a gente como empreendedor tem que fazer. De fato botar a cara, construir um Brasil melhor, se dedicar e tirar os nossos sonhos e transformar eles em realidade. Ô Elaine, quem empreende no Brasil hoje é um herói. É um herói. Com tudo que a gente vem passando nos últimos Tanto anos, juros, impostos, com as multinacionais taxas, despejando máquina aqui, às vezes sem estratégia. Quem empreende no Brasil, eu diria que é um herói. É verdade. Muito bem. E fora isso também é importante pensar fora da caixinha, pensar, às vezes o que o outro não pensou, outros não pensaram, ousar. Você acha importante? Exatamente. E aí é aquela questão que a gente trouxe da tecnologia, né? A gente está no mundo globalizado, que hoje você pega teu celular, você tem acesso a notícias do mundo inteiro. Então, ou seja, é importante que o empreendedor, com o empresário, independente do nível dele, esteja antenado do que vem acontecendo no mundo, se cerque de boas informações, porque é as informações que ajudam a gente a tomar as decisões. E eu brinco que atrás da mesa do escritório a gente resolve os problemas que tem dentro de casa. E quando a gente sai de dentro da empresa e vai para a rua, a gente enxerga as oportunidades. Então a gente tem que ter essa continuidade de conectado ao mercado, conectado às pessoas e olhando as oportunidades, que é ali que a gente não pode deixar isso fugir do mano. As grandes oportunidades estão fora da caixinha. Dentro da caixinha todo mundo faz. É. E fora da caixinha é onde estão as grandes oportunidades. Todo mundo quer o oceano azul, né? Mas às vezes não quer pagar o preço para chegar lá. É verdade, pessoal. E estamos aqui nos encaminhando nos últimos minutos do nosso Pó de Máquinas, repleto de informações, de estratégias, e tenho certeza que para muita gente que trabalha com o setor, assim, é muito bom ter esse tipo de informação, porque às vezes a gente vê tanta coisa negativa e a gente ouvir coisas positivas que às vezes estão ali alinhados com o que a gente pensa, é muito bom. Mas antes de encerrar, eu quero saber se a gente pode dar um spoiler para o que vem por aí. Isso porque eu já estou sabendo que a Forza está se preparando para um grande evento agora nos dias 22 e 23. Pode já soltar um pouquinho do que vem? Eu tô tão ansioso com isso que adoro falar disso. A Forza, ela vem se preparando com um projeto de uma nova unidade de negócio há alguns anos. E ela agora chegou o momento. Então aí no próximo dia 23 nós vamos fazer um lançamento global e vamos trazer uma linha completa, eu diria completa, de tratores agrícolas, que eu acho que vai revolucionar um pouquinho do mercado. Nós vamos balançar o que a gente faz com linha de construção e com empilhadeira. Nós tivemos cuidado de trazer um produto com força, com tecnologia, com economia, com custo-benefício. Então eu acho que nós vamos resolver um pouquinho dos problemas do que o produtor rural precisa hoje. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas dia 23 a gente faz o lançamento oficial. Sim. Muito bom. E o Marcas e Máquinas vai estar presente, vocês vão acompanhar em tempo real em nossas redes sociais, lá pelo Marcas e Máquinas, todas essas novidades. E também tem palestras, dá para já dar uma prévia do que vem por aí? É um evento assim que, além do lançamento, o lançamento é um dos tópicos do evento, né? Mas, de fato, a gente abre as portas da Forza, né? A Forza é uma empresa jovem no mercado, mas que, de fato, cresceu muito e de muitas pessoas olham para o mercado, de fato, qual foi o segredo da Forza, né? E a gente aproveita esse momento, de fato, para trazer os clientes, os parceiros para dentro de casa para entender um pouco esse ecossistema que a gente construiu, que a gente tem muito orgulho de falar e que muitas das vezes em palavras a gente consegue transformar o que de fato é. Então acho que esse é um evento que a gente vai abrir as nossas portas, explicar como que é o processo, explicar um pouco disso, e o principal foco do objetivo do evento, além de, claro, do lançamento da nossa linha, é gerar conteúdo para os nossos parceiros. Como que a gente ajuda eles nesse ano para ter informação de mercado. Então a gente vai ter palestras hoje focadas em falar um pouco do cenário macroeconômico, falar um pouco da política, a importância do agronegócio no Brasil, falar um pouco do cenário dos números do ano passado pela Sobratema. Então vão ser várias informações, insights, que a gente acredita que vão ajudar os nossos parceiros a se preparar para um 2026 ainda melhor. Então acho que o grande legado nosso não é a construção só de uma marca forte, mas a construção da marca com parceiros fortes também. Então a gente quer que os nossos parceiros cresçam junto com a gente. Nessa guerra de mercado louca que a gente vive, informação é tudo. Então a gente quer que os nossos clientes, os nossos parceiros saiam com muito mais informação que entraram e tenham essa informação privilegiada para tomar as melhores decisões com os clientes, com o seu negócio, com o crescimento.
Então, 22 e 23 vai ser incrível. O evento será incrível. Teremos spoilers bons aí do evento. Com certeza, e vocês que estão acompanhando vão ter essa informação privilegiada, pois nós estaremos nos 2 dias entrevistando todas essas personalidades que vão trazer com certeza insights valiosos para direcionar melhor o ano de 2026. E só para fazer aqui já nas considerações finais, Forza é força. E a gente aqui conversando também nos bastidores, eu fiquei sabendo que o Robson é triatleta. É isso mesmo, Robson? Bom. Essa força, Sim. então, também vem da sua força pessoal, porque triatleta não é para qualquer um não, hein? Começamos 2025 nesse projeto, é um projeto de vida, né? Que a gente fala assim como a Forza, né? E a gente busca na questão da atividade, né? Eu já faço atividade física há alguns anos, ciclismo, corrida, agora migrei para o triatlo como desafio pessoal, mas um desafio pessoal que estava no momento da Forza também, né? A Forza também vem se reinventando, né? E a gente olha para o interior, o que eu estou fazendo para me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Então, acho que é uma atividade que ajuda a ter disciplina, que ter foco, e é tudo que a gente precisa no dia a dia para construir uma empresa forte. Então, é um esporte que está muito conectado com as necessidades da empresa e me ajuda também a construir isso. Claro que não é fácil, é um triatleta amador, estamos aí começando na jornada, mas se dedicando cada vez mais para construir, e é a briga não para ganhar do outro, né? É a briga para fazer cada vez uma versão melhor de si mesmo, né? Acho que essa é a dedicação que a gente tem no dia a dia com a empresa, com os negócios, e a gente quer que isso se espelhe nas pessoas também, assim como com os gestores. Então a gente acha fundamental essa questão do incentivo na questão do esporte para construir pessoas melhores, porque a gente sabe que o corpo são e a mente sã produzem resultados. Mensana in corpore sano, muito bem. Estou falando que eu sou apaixonado por força, é por isso. Não é? E além disso, até aproveitando falar de força, do comprometimento, também quero agradecer toda a equipe Forza, que colaborou para esse momento fosse possível, né? A Lorena, o Paulo, que toda a equipe lá deve estar, todo mundo polvorosa para poder deixar tudo pronto, esse super evento que o pessoal do Marcas e Máquinas vai poder acompanhar nos dias 22 e 23. Palavras finais, então, de encerramento, Robson. Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco, conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado, acho que agradecemos a oportunidade e o espaço de poder contar um pouquinho da nossa marca, que é uma marca jovem no mercado, muitos ainda não conhecem, mas de fato a gente vem trabalhando para conquistar o nosso espaço com seriedade, né? Acho que a gente quer construir um legado de uma marca brasileira forte e a gente vem se dedicando dia após dia para que isso de fato aconteça. E aqui é um pouquinho da nossa história, que a gente vai estar contando um pouco mais no próximo evento, mas eu tenho certeza de que é uma nova marca no mercado aí, que veio para deixar um legado de sucesso e um legado de parceria e progresso junto com seus clientes. Perfeito. Wilson Barsaglini. Eu sou suspeito de falar do Marcas e Máquinas, eu sou fã de vocês há décadas. Nos conhecemos assim, inclusive, falando que a gente Exato. será fã do Marcas e Máquinas. E assim, quero muito que o Marcas e Máquinas, como vocês são pé quentes, que seja pé quente nesse novo projeto, nesse desafio que a Forza está entrando no principal segmento do Brasil, que é o agronegócio. Então, estou muito feliz e, como eu disse, vamos ter um 2026 maravilhoso, é só otimismo. Vamos seguir em frente, nós temos muito mais coisas positivas do que negativas. Vamos focar nas positivas, que não tem como dar errado. Perfeito, eu penso da mesma forma, viu, Robson? Agora eu vou fazer aqui as considerações finais do nosso Pod Máquinas. Então, o nosso podcast vai chegando ao fim. O setor de máquinas de construção entra em 2026 sem espaço para improviso. Mais do que crescer, o desafio agora é operar melhor, planejar com mais precisão e tomar decisões cada vez mais estratégicas. A conversa de hoje mostrou que eficiência, tecnologia e modelos mais flexíveis já não são tendências, são caminho. Obrigado a você, que nos acompanhou, você de todo o Brasil, até aqui, e também agradeço aos nossos convidados da Forza por dividir essa visão de mercado com o nosso público. Muito obrigado, principalmente você de todo o Brasil, que acompanha nosso podcast, o Pod Máquinas. Robson, nos vemos então no próximo dia 22 e 23. Wilson, 22 e 23 chegando, deve estar com o coração apertado já de ansiedade. Queria que fosse amanhã. E com Nos vemos lá, então. essas informações a gente encerra por aqui. Vamos dar um tchau para o pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, Até o pessoal. próximo Obrigado. encontro. Até mais.